Olá, está começando o Boletim Legislativo desta terça com as notícias que marcaram a Câmara e a nossa cidade. E para abrir o boletim, a gente fala de projetos de lei. Um projeto aprovado na Câmara de autoria da vereadora Dulce Rita vai permitir que guardas civis municipais contem com o apoio do serviço de capelania, um trabalho religioso que oferece conforto espiritual. A ideia é auxiliar a saúde emocional dos agentes que enfrentam períodos de estresse durante o dia a dia da profissão. Os detalhes na reportagem. Em momentos difíceis e de muito estresse, como tem sido os últimos 2 anos de pandemia, qualquer ajuda é bem-vinda. Pensando nesse cenário, a Câmara de São José aprovou um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar um serviço de capelania para a prestação de serviços de assistência religiosa, moral e social aos agentes da GCM. Para a vereadora Dulce Rita, autora do projeto, os guardas necessitam de um amparo psicológico no dia a dia, principalmente por exercerem um trabalho de risco. É muita tensão no dia a dia, fora os problemas familiares, ainda tem os problemas atribuídos à própria função, que realmente fica pesando. Então as pessoas geralmente estão no estresse, já tem um problema da sociedade que está estressada, ainda eles têm que interferir nesses conflitos, com uma carga emocional nem sempre favorável. Então isso tudo vai dando um crescendo, que vai crescendo de violência nas atividades, nas abordagens. De acordo com o projeto, o serviço de capelania poderá ser realizado na sede da corporação, locais onde os guardas estejam lotados ou até mesmo na residência dos agentes. Para Bruno Henrique dos Santos, secretário de Proteção ao Cidadão, a aprovação desse projeto deve reforçar um trabalho social que vinha sendo realizado com alguns agentes da Guarda Civil. Esse projeto vem evidenciar ainda mais essa realidade que os profissionais possuem também de ter um acompanhamento a alguma entidade religiosa no seu dia a dia, que todos os dias estão lidando com os problemas da sociedade, acaba também absorvendo alguma coisa nesse sentido, e aqueles que entenderem ter um atendimento específico nesse sentido, nessas entidades que já fazem esse trabalho junto às forças de segurança, elas se colocam à disposição para atender esses profissionais que veem a necessidade de ter esse atendimento. O secretário ressaltou ainda que o trabalho religioso junto aos agentes da GCM pode ajudar esses profissionais a terem equilíbrio emocional durante as operações e desenvolverem melhor o trabalho. Esse acompanhamento de capelania, ele acaba ajudando o profissional até a ter um equilíbrio, até mesmo emocional, que às vezes a religião ela traz às pessoas, até mesmo um acompanhamento psicológico. Então é um trabalho importante para ter esse acompanhamento. Equilíbrio emocional que, para a vereadora Dulce Rita, será benéfico não só aos agentes da Guarda Civil Municipal, mas também para a população que deve receber um tratamento melhor. Todos vão ser beneficiados. A GCM vai estar mais preparado, vai ter mais controle emocional sobre os seus atos. A família também, né, que sempre fica muito tensa pelo tipo de atividade que o seu esposo, sua esposa tem, que realmente é uma atividade de risco. E a sociedade também, que vai ter menos excesso em momentos conflituosos. E eu chamo a atenção agora para quem está em busca de emprego. É hora da nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento a Trabalhadores de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de cozinha, ajudante de obras, ajudante de pizzaiolo, assistente comercial administrativo, assistente de vendas, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliares de cobrança, auxiliar de cozinha, auxiliares de limpeza, auxiliares de produção, churrasqueiro, confeiteiro, consultor de vendas, copeiro, corretor de imóveis, costureira, cozinheiro, cuidador de idosos, desenhista técnico, desenvolvedor VB6, eletricista de instalação, encarregado de obras, estoquista, gerente de fábrica, gerente de projetos, inspetora de qualidade sênior, instalador de sistema eletrônico, líder de cozinha, líder de jardinagem, mecânico ajustador, mecânico diesel, meio oficial de mecânico, moldadores de plástico por injeção, montador eletroeletrônico, montador mecânico,
operador de empilhadeira, operador de logística, operador de serviços automotivos, operador de telemarketing, orçamentista, pedreiro, programador de fresa CNC, projetista de móveis planejados, projetista elétrico, projetista mecânico, promotor de vendas, saladeira, serralheiro artístico, soldador, supervisor logístico, técnico de enfermagem, técnico de manutenção predial, técnico júnior CFTV, técnico químico e vendedor. Ainda há vagas para pessoa com deficiência, no cargo de ajudante de obra, armador de ferro, pintor, porteiro. Para se candidatar às vagas é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E vamos falar de saúde, em especial a saúde das crianças. Uma pesquisa recente divulgada pelo Ministério da Saúde apontou que 10% das crianças brasileiras de até 5 anos estão acima do peso. Fica aí o alerta sobre os riscos da obesidade infantil, que pode acarretar inúmeros problemas, inclusive para a vida adulta. Por isso, a dica é focar no planejamento alimentar desde cedo, um cuidado que precisa ser colocado em prática pelos pais. A obesidade infantil é um assunto que está preocupando cada vez mais os pais e também as autoridades de saúde no Brasil. Isso porque o resultado mais recente de uma pesquisa sobre o tema aponta que 10% das crianças até 5 anos de idade estão acima do peso no país. A pesquisa, encomendada pelo Ministério da Saúde, foi realizada pelo Instituto Nacional da Alimentação e Nutrição Infantil entre fevereiro de 2019 e março de 2020. Para os profissionais da área de nutrição, o resultado da pesquisa reflete como os brasileiros, principalmente os mais jovens, estão se alimentando de maneira errada. O que tem acontecido muito é a introdução precoce de determinados alimentos, né? Então, dar refrigerante quando é criança, e quando é criança, 7 anos? Não, eu vejo que hoje em dia uma criancinha de 1 ano já está bebendo refrigerante, né? Já está comendo uma fritura, já está comendo um doce. Outro fator que pode ter agravado esse cenário é a influência direta dos pais, já que a pesquisa apontou que mais da metade das mães com filhos nessa faixa etária estão com excesso de peso. Por isso, a nutricionista alerta que os hábitos e a alimentação saudável devem ser prioridade também entre os adultos. Os pais querem que a criança faça uma dieta, mas dentro do armário tem bolacha recheada, tem chocolate. E quase certeza que essa criança vai assaltar a geladeira, vai assaltar o armário. E é até meio triste, né, para a criança tentar fazer uma dieta onde ninguém está fazendo, é só ela que está fazendo. A família toda precisa participar. A pesquisa aponta ainda que quase 1/5 das crianças até 5 anos de idade estão em uma faixa de risco de sobrepeso, precisando de um acompanhamento mais próximo para evitar consequências a curto, médio e longo prazo. Fato que liga um sinal de alerta em relação à saúde das crianças. Este endocrinologista pediátrico enumera alguns problemas que podem ser causados pela obesidade logo na primeira infância. Pode acontecer o desenvolvimento de diabetes, pressão alta, problemas de colesterol, e isso lá na vida adulta pode refletir, né, num infarto, num fenômenos tromboembólicos. Então tem toda essa parte aí física. E, como eu disse, a parte psicológica, a criança vai ficando mais retraída, ela às vezes vira alvo de chacota e aí não quer mais ir à escola, e isso tudo vão gerando muitos problemas, né, que nós devemos aí estar atentos com as crianças de excesso de peso. E um planejamento de vida saudável para as crianças vai além da alimentação equilibrada. Os exercícios físicos são parte fundamental nesse processo, não apenas para o emagrecimento, mas também para o desenvolvimento físico e mental dos pequenos. A atividade física ela tem que ser feita diariamente, né? Pelo menos 1 hora por dia, todo dia. Todas as crianças, adolescentes, adultos, todos nós devemos nos exercitar com frequência e com regularidade, justamente não só pelo controle de peso, né? Por todos os benefícios outros que a atividade física traz. Opinião que é reforçada pelo vereador Zé Luiz, membro da Comissão de Saúde. Para ele, é papel da Câmara ajudar na divulgação de programas e eventos que incentivem a atividade física. Nós precisamos criar, além de projetos de lei,
que possam auxiliar nesse sentido, também programas, né? Principalmente de atividade física. Eu sou fã de atividade física, então sempre quando alguém pergunta, olha, como é que eu faço para... Olha, começa fazendo uma caminhada, come mais verdura do que às vezes os fast food da vida, enfim, são essas dicas que a gente pode dar. Um exemplo do papel da Câmara sobre o assunto é a aprovação de um projeto de lei em 2019 que autoriza o Poder Executivo a instituir a campanha de prevenção e combate à obesidade infantil para a promoção de palestras e ações educativas sobre o tema nas escolas, creches, postos de saúde e hospitais. Para Zé Luiz, esse trabalho contribui para o alerta e a conscientização da população sobre o problema. Eu, quando vi essa pesquisa, fiquei muito assustado e creio que não só a Câmara Municipal pode contribuir com essa informação também, mas toda a nossa rede de serviço social e de saúde da Prefeitura. E para um cardápio mais saudável, seguem algumas dicas do que deve ser consumido e o que deve ser evitado pelas crianças nas refeições diárias. O ideal é os pais pensarem em tudo que for natural. Então, fruta, verdura, legumes, esses alimentos não tem erro. Os pais podem tentar introduzir de todos. Tentar evitar o máximo possível o que é industrializado, né? E tentar dar prioridade para os alimentos mais naturais. E agora a gente separa um tempo para saber como está a situação da pandemia de Covid-19 aqui em São José. Vamos ver os números da doença no nosso boletim epidemiológico? E ainda no tema da pandemia, a gente sabe o quanto esse período afetou a saúde mental, né? E uma amostra desse reflexo foi apresentada em um estudo realizado pela Universidade de São Paulo. A pesquisa mostrou que pessoas que tiveram casos mais graves de Covid-19 acabaram registrando maior incidência de transtornos psiquiátricos. É o que a gente confere na reportagem de Daniela Rivas. O Wagner sempre foi ativo, gostava de se reunir com os amigos, não abria mão da caminhada matinal. Mas em 2021 tudo mudou quando foi diagnosticado com Covid-19. Em meio às sequelas causadas pelo vírus, ele perdeu a mãe. Pouco tempo depois, sofreu com a perda dos seus cachorros, que faleceram, situações que agravaram o estado emocional dele. Hoje ele faz uso de medicamento para controlar a depressão, ansiedade e estresse pós-traumático e está na fila de espera para um tratamento psicológico. Eu já tomava sertralina, já tomava uma. Eu busquei em dezembro, final de novembro, aliás, e foi dobrado, foi passado um outro remédio para um período mais curto, tal. Ajudou, vamos dizer que secaram as lágrimas, mas as outras sensações ainda assim, eu ainda sinto. Irritabilidade, ansiedade, por conta disso que o cigarro entrou em campo assim, de uma maneira avassaladora. Eu quero muito parar com isso, mas é muito difícil. Eu escrevendo em casa, eu acendo um cigarro para celebrar um texto bem feito, para desestressar se o texto não está bom, qualquer coisa é motivo de acender o cigarro, isso é complicado. E um estudo realizado pela USP apontou que essa situação vivida pelo Wagner não é exceção. A pesquisa analisou pacientes internados no Hospital das Clínicas que tiveram Covid nas formas moderada ou grave. Eles foram acompanhados entre 6 e 9 meses após a alta hospitalar. E o resultado mostrou que a maior parte deste público desenvolveu problemas cognitivos e transtornos mentais.
De acordo com os dados, 51,1% dos pacientes relataram um declínio na memória, 13,6% desenvolveram estresse pós-traumático, 15,5% apresentaram um transtorno de ansiedade pós-traumática e 8% desenvolveram depressão, alguns logo após a internação pelo coronavírus. Nesta pesquisa, os voluntários passaram por uma entrevista com o psiquiatra e responderam a uma série de perguntas padronizadas usadas para os diagnósticos de depressão, ansiedade e estresse pós-traumático. Este estudo ainda apontou uma prevalência de sintomas depressivos, insônia, fadiga, irritabilidade e ansiedade no grupo estudado, uma média bem acima da nacional, já realizada em outros estudos epidemiológicos. Onde que é uma doença potencialmente grave, não só grave na fase aguda, podendo causar acometimentos assim, respiratórios e sistêmicos que levam ao óbito, mas os sobreviventes de Covid também podem ter manifestações persistentes e em alguns casos incapacitantes. E a gente não tem muito como prever quem vai ter ou quem não vai. É claro que existem os fatores de risco para acometimento mais grave, mas nem sempre o indivíduo propenso a esse risco é quem desenvolve. Então a população acometida por Covid é muito grande. Então, muito grande será o número de indivíduos que apresentarão sequelas pós-Covid. Para o doutor e professor Orestes Forlenza, envolvido na pesquisa, o coronavírus vai além dos sintomas gripais e respiratórios. Está cientificamente comprovado que ele causa sequelas neurológicas em maior ou menor grau, problema que deve ser discutido com atenção pelos próximos anos. Encontramos as duas coisas. Pessoas que tiveram uma primeira manifestação de alteração psiquiátrica, seja depressão, ansiedade ou queixa cognitiva, após contrair Covid, ou seja, uma manifestação nova pertencente a essa síndrome pós-Covid. Muitos indivíduos já tinham antecedentes e tiveram a exacerbação dos quadros anteriores. Essas duas coisas acontecem. No estudo nós vimos que existem casos novos, sintomas que até então não haviam sido relatados e que ocorreram após o evento da infecção por Covid. A psicóloga Isabel Rivas destaca os sinais de uma possível depressão e como as relações afetivas podem contribuir num momento delicado como esse. A gente tem muita dificuldade de ver quem a gente ama sofrer, e aí a gente quer tirar o sofrimento da pessoa, e às vezes esse não é o caminho. Então a pessoa está lá deprimida, por exemplo, não quer sair. Aí você fala, não, mas você tem que se ajudar, não, mas você precisa sair. Isso faz com que a pessoa fique mais para baixo ainda, porque ela não está fazendo porque ela não quer, ela não está fazendo porque ela não consegue. Então, muitas vezes, uma conversa mais acolhedora, uma escuta mais ativa, ao invés de chegar propondo soluções, perguntar para a pessoa, como que eu posso te ajudar agora? O que faria esse momento ficar mais fácil para você? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Para a vereadora Juliana Fraga, um dos reflexos da Covid pode ser percebido na saúde mental da população. Por isso, é preciso ampliar o debate de políticas públicas nesta área. Precisa, sim, mais investimentos nesse sentido, mais políticas públicas e investimentos. Tanto para que eles possam saber o que está acontecendo, saber lidar com a situação e profissionais que auxiliem também nesse processo, né? A gente tem 2 leis que foram aprovadas aqui nessa casa, tanto psicólogos nas escolas, quanto uma campanha permanente para criança e adolescente que fale de depressão, e é urgente. Assim como Wagner, todos nós estamos sujeitos a enfrentar um momento de luto e, nesses casos, é importante buscar ajuda. O SUS oferece apoio psicológico gratuito nas unidades básicas de saúde. O primeiro passo é agendar uma consulta e, a partir do diagnóstico, a Secretaria de Saúde realiza o acompanhamento para o serviço social. E não custa aqui reforçar a importância das vacinas, né? Fundamental para prevenir a doença. A campanha de vacinação contra o coronavírus continua na cidade para adultos, idosos e crianças. E para saber todos os detalhes, como locais de aplicação das doses, datas e horários, é só entrar no site da Prefeitura e clicar no ícone Vacinação em São José. E vamos ver como fica o tempo na tarde desta terça e também amanhã? A tarde desta terça é de muito sol e não deve chover. A máxima chega aos 31 graus, mínima 19.
A quarta-feira amanhece ensolarada, mas com chances de chuvas isoladas durante a tarde e a noite. A máxima é de 31 graus, mínima 20. E a gente fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te convido para continuar aqui na TV Câmara, porque logo mais às 4 horas da tarde tem transmissão ao vivo da sessão de hoje. Não perca, hein? Até mais!